Povo de Deus, graça e paz, estamos aqui para mais um talk show com a temática Eu Vou Contar para Todo Mundo. É isso, o nosso talk show ele tem esse viés de testemunhal, onde nós ouvimos aqui testemunho de algumas pessoas que já passaram por essa mesa e estão passando e ainda vão passar, que contam aqui para nós parte do seu testemunho de conversão, como encontraram a Cristo, o que mudou encontrando a Cristo. E hoje nós temos aqui um homem de Deus, pastor Naldo Augusto, e nós vamos ouvir juntos aqui parte do testemunho desse homem de Deus, que com certeza vai trazer um impacto nas nossas vidas. E eu quero deixar mais uma vez o nosso texto principal, que é 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas velhas ou antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Amém? Esse texto bíblico trata desse novo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Pastor Naldo, muito bem-vindo. Muito obrigado, feliz. Pastor Carlos. Muita alegria, agradeço a oportunidade de trazer um pouco da história do que Deus já fez, do que Ele está fazendo em nossas vidas. Amém. E é um privilégio poder compartilhar esse momento. Muito obrigado, Pastor Carlos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Naldo, antes de mais nada, o povo diz por aí que a gente se parece, né? Verdade. Então quer dizer que o Pastor Naldo é bonito, então, né? Isso. As pessoas comentam, né, que eu tenho um irmão mais velho. Não, e mas eu sempre falo que é uma bênção caminharmos juntos. Amém. E melhor ainda, temos um pouco dessa... parecer um pouco um com o outro, né? A nível ministerial físico, né? E no ponto físico também. Amém. Eu até deixei o óculos dessa vez, né? Que é para o pessoal não se confundir. Mas eu me lembro também, falando aí de irmão mais velho, de uma ida nossa lá na Expoama, rapaz. Foi uma noite legal, né? Pastor Naldo me convidou, disse que, né, a instituição bancária que a gente trabalha convidou a gente para voar de balão, né? Foi verdade. E chegou lá, o balão voou 10 metros. 10 metros de altura. E o interessante é que uma das atendentes pensou que eu era seu filho, né? Não, ali foi um erro de comunicação. Foi um erro de comunicação. Essa informação não procede. Né? Tu pensou que eu não ia falar aqui, né? Mas faz parte da caminhada, né, pastor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Naldo, outra coisa que eu estava lembrando, na verdade, que envolve a nossa história, essa é a terceira vez que a gente se encontra, né? Ao longo da vida. Sim. Nas nossas conversas aí a gente descobriu que nós nos encontramos, não tivemos um contato, mas nos encontramos. E eu acredito que há uns 35 anos atrás, no escoteiro. Não. Você foi escoteiro em Imperatriz? Sim, eu fui escoteiro, na época era o grupo Dom Marcelino. É o mesmo meu. Que era o mesmo que o senhor fazia parte. Se eu não me engano, o pastor Marcos Paulo também. Pastor Marcos Paulo, né? Fazia parte. Descobrimos que a gente estava junto lá, não tivemos esse contato, né? Lá para dizer assim, não, eu lembro e tal, mas estávamos juntos lá, né? Sim. Escoteiro, há mais ou menos uns 35 anos atrás isso. E depois a gente se reencontrou na comunidade Nova Vida. Nova Vida Imperatriz. Né? Deixar um abraço lá para os apóstolos Alex. E Vanessa, né, aquela turmona toda lá que a gente se reencontrou. E agora, 4 anos atrás, nos reencontramos aqui em Marabá, na Nova Aliança Sião. Nova Aliança. Glória a Deus. Você vê que o senhor tentou fugir de mim de todo jeito, mas o Senhor sempre aprovou forte, essa né? Comunhão, essa aliança e estamos Glória aqui. Glória a Deus. Que maravilha. Pois, homem de Deus, a gente tem um roteiro aqui, né? Mas você fique à vontade para nos contar aí parte do seu testemunho. É claro que um talk show como esse não dá para a gente ouvir tudo, né? De tudo que você já viveu,
principalmente pós conhecimento aí de Cristo, do Evangelho, mas de uma forma resumida a gente vai conseguir, né, ter um entendimento aí e sermos edificados através do seu testemunho. Pastor Naldo, quando e como o pastor Naldo conheceu a Cristo? Quando e como? Nós entendemos que Deus ele usa pessoas, usa situações, né, para a gente caminhar com ele. Conta pra gente aí. Pastor Carlos, há alguns anos atrás, eu era um dependente químico na questão do álcool. Sim. Quantos anos atrás? Eu acredito que há uns 20 anos, 18 a 20 anos atrás. Sim. Eu era dependente químico no sentido do álcool, eu bebia muito. Trazendo a origem, quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai, ele tentou matar minha mãe. E nessa época, minha mãe sobreviveu e posteriormente o meu pai faleceu. Sim. E nesse tempo, eu fui ser criado com meus avós. E meu avô, naquela época, eu já passou algum tempo, alguns anos, então eu na idade de 13, 14 anos, eu comecei a sair com ele, com meus avós. Meu avô ia para as festas e a gente ia junto e lá tinha a bebida, Sim. que era a bebida destilada mesmo, o álcool em si. E ali eu comecei a beber. Já novinho, né? Bem novo, já comecei a beber. E por que eu quis trazer esse contexto? Porque a história, às vezes, de você chegar até o alcoolismo, como eu cheguei e era viciado nisso, foi de um passado muito triste da família. A questão paterna, Sim. a falta de um pai, a situação que aconteceu com minha mãe, e tudo isso desestruturou a nossa família. E eu fiquei sem ter essa figura paterna, apesar de ter sido criado pelos avô, avós, né? Mas tinha aquela distância. Sim. Posteriormente, o meu pai veio a falecer, minha mãe sobreviveu e aí continuamos morando na casa do meu avô. E naquele tempo eu saía com eles e aí começou a bebida. Então foi aonde eu fui cada vez mais me aprofundando, cada vez mais bebendo e aqui dali virou rotina. Nessa época, você tinha qual idade? Entre 15 anos, 14 e 15 bem anos. Novo, né? Bem novo eu aí comecei na a transição da adolescência para a juventude. da transição da adolescência e isso fez parte da minha vida por muitos anos. E posteriormente eu me casei e mesmo assim eu continuava bebendo bastante, bebendo. Como os meninos falavam, né? Eu bebia dia de feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E final de semana tinha que beber. Final de semana Então, esse início dessa bebida, ela começou a trazer muitas coisas ruins para mim, para minha família. Eu tive o meu casamento já de acabar com o casamento. Sim. Eu hoje sou muito limitado com relação, eu sofri vários acidentes de motos por causa do álcool. Meu Deus. E aí, por exemplo, eu tive fratura no crânio, eu fraturei a clavícula, os 2 braços, Meu pai. o joelho esquerdo. Tudo acidente. Tudo embriagado. acidente de motos embriagado. E o interessante, pastor, que teve um dia que eu pedi a minha esposa em casamento, no sábado. E no domingo ficou para mim conversar com os pais, para alinhar sobre o casamento. Aí nisso eu peguei a moto, coloquei uma bebida dentro da moto e fui para Carolina. Isso no domingo. Disse que era para comemorar minha festa de solteiro. Despedida de solteiro. Despedida. Nesse domingo eu acordei numa quarta-feira no Hospital Santa Mônica, já em Imperatriz. Deus teve misericórdia da minha vida e ali eu fui encontrado lá à beira do barranco. De lá prestaram socorro, me trouxeram para a Imperatriz. E Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu mais uma oportunidade de vida. Glória a Deus. E nesse meio termo, eu conheci um casal de pastores. Pastor Roberto, pastora Cléia. Conheci eles. Que eles foram muito importantes nessa caminhada do Evangelho.
Meu casamento já estava se desfazendo. E foi quando eles abraçaram eu, a minha esposa, fizemos um curso que foi muito bom, Casados para Sempre. Eu acredito bom, que muitas igrejas fazem. E nós fizemos o curso e colocamos em prática o que o curso ensinou. Sim. E hoje temos uma família abençoada. Glória a Deus. Temos 3 filhos, um casamento sólido, às bases dos princípios da palavra de Deus. Amém. E aí foi aonde iniciou a minha caminhada com Cristo. Posteriormente, o Roberto e Cléia foram embora e aí eu comecei a congregar na igreja Nova Vida. Sim. A sua primeira igreja foi a Nova Vida ou teve uma antes? Teve uma antes. Eles eram do grão de mostarda? Grão de mostarda. Sim. Eles eram pastores do grão de mostarda. Ela ficava ali na Coronel? Na Coronel. Perto da minha casa. Isso, perto da sua casa. Eu comecei com eles, aí eles tiveram que ir embora e posteriormente eu comecei a congregar na Nova Vida. Sim. Mesmo nesse meio termo, que eu quero frisar aqui, mesmo indo para a igreja, eu continuava bebendo. Estava no processo, né? No processo. Tem um detalhe aqui, né, Pastor Naldo? Que às vezes algumas pessoas possam pensar que uma vez que eu começo a caminhar com Deus através da igreja, eu já sou liberto automaticamente. E nem sempre é assim, né? Não. Tem casos e casos. Tem casos e casos. Você está acabando de narrar aqui que mesmo entregando a vida para Jesus, congregando, mas ainda bebendo. Então isso chama-se processo. Processos. Né? E esse processo, ele foi muito forte na minha caminhada. Por quê? Porque eu já tinha um vício do álcool. Sim. E eu era o famoso bebedor compulsivo. Eu não sabia beber, como se diz, socialmente. Colocava 1 litro de bebida na mesa, 30, 40 minutos eu já tinha bebido. Isso era algo que para mim era como se fosse uma fuga, uma saída de algo que eu vinha carregando. Sim. Durante esse início do testemunho que eu falei que aconteceu com a minha família. E quando eu comecei a congregar na Nova Vida, eu fiz um encontro com Deus. Glória a Deus, coisa boa. Nesse encontro com Deus foi algo assim extraordinário que aconteceu, foram 3 dias, foi algo muito forte. E o interessante é que quando eu cheguei do encontro com Deus, sabendo que Deus era o caminho para a minha vida, quando foi no pós-encontro, porque tinha uma reunião pós-encontro, eu não fui. Eu não fui para o pós-encontro. Teu encontro foi em que ano? Lembra? Fui na chácara ainda da Igreja Shalom, perto do Ribeirãozinho. Sim. Chácara da Igreja Shalom. E no pós-encontro eu não fui. Por quê? Fui beber novamente. Teve queda. Tive queda, fui beber novamente. Que é justamente o que o pós-encontro vai tratar. E vai tratar. É como ter uma vigilância maior para não ter quedas, né? Mas aí, o que eu tive o entendimento? Aquele encontro com Deus ficou uma semente. Porque eu estava lutando, tentando parar de beber e não conseguia, mas algo dentro de mim me direcionava eu ir à igreja. Sim. E eu ia para a igreja. Às vezes eu me arrumava no domingo com minha esposa, família, eu disse, eu vou aqui. Eu ia no bar, eu bebia e ia para a igreja. Meu Deus. O pastor fazia o apelo lá na igreja, quem quer aceitar Jesus como único Salvador? Eu já estava cheio do pau. Eu era o primeiro a correr para o altar da igreja. Eu quero aceitar Jesus. Eu ali bêbado. Meu Senhor. Embriagado já, e aí o pessoal orava por mim. E com certeza a família com vergonha. Família com vergonha e aquela situação acontecendo. Depois eu comecei a ir para a igreja só, porque eu ia bêbado. Eu bebia e ia para a igreja. Eu bebia e ia para a igreja. Meu Deus. Mas teve algo, pastor, que foi muito forte além do encontro. Um pastor chamado Josiano. Conheci, gente boa. Pastor Josiano, eu estava na igreja, eu tinha bebido. Quando eu cheguei na igreja, ele olhou para mim e falou assim, Naldão, tu bebeu de novo, cara. Eu falei, bebi, pastor. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele me abraçou.
Aí ele disse assim: Naldo, se com Deus está sendo difícil, sem Deus é mais difícil para ti. Sim. Eu vou cuidar de ti. A partir de hoje, eu vou te abraçar como nunca ninguém te abraçou. Eu não queria que você bebesse, mas quando você beber e você vier para a igreja, eu vou te abraçar. Quando você beber e vier para a cela, eu vou continuar te abraçando. Porque em Cristo Jesus nós vamos conseguir te libertar disso aí. E ali foi algo muito forte, pastor, que quando foi na outra semana que era para mim ir para a célula, eu bebia todo dia, não tinha controle. E no dia da célula, algo assim, da parte de Deus, eu não consegui beber. Glória a Deus. Porque eu fui impactado com aquele amor, com aquele cuidado. Porque ao invés dele falar, vai te consertar primeiro, depois tu veio para a igreja, não. Ele disse assim, continua vindo do jeito que tu tá. Sim. Porque a obra que Deus começou na tua vida, ele vai terminar ela. Amém. E aí ele me abraçou. Eu ficava envergonhado, constrangido com aquele amor que Deus usou aquela pessoa para poder cuidar de mim. E aí continuou a caminhada. E mesmo assim, volta e meia eu estava bebendo. Sim. E lutando. E quando eu conheci, aí o pastor Josiano procurou o pastor Alex na época. Pastor Alex, o Naldo está passando por essa dificuldade na bebida, já foi para Alcoólicos Anônimos, já procurou tratamento e não está conseguindo. Sim. O apóstolo Alex na época me chamou e disse assim, Naldo, eu quero fazer um compromisso contigo. Eu vou jejuar pela tua vida para Deus te libertar desse álcool durante uma semana. E toda sexta-feira tu vem aqui no meu gabinete para nós orar 1 hora juntos, nós dois. Durante a semana eu jejuo e na sexta tu vem para orar. E eu cumpri. E ele dizia o seguinte, toda vez que der vontade de beber tu me liga. Eu falei, vixe pastor, eu vou te ligar toda hora. Aí ele pode ligar. E quando eu vinha eu ligava, pastor, hoje está forte. Ele, não, vamos orar. Aí teve um dia, pastor, que eu decidi mesmo, eu disse, não vou mais beber. E aí eu fiquei 21 dias internado na Unimed. Sim. Dor de cabeça não passava, tomava remédio de todo jeito e não passava essa dor de cabeça, não passava. Aí um médico falou, olha, está desintoxicando o organismo dele. Porque a dependência dele era tão grande do álcool que essa falta tá trazendo essa situação para ele de dores de cabeça, de não conseguir dormir, síndromes do pânico, enfim. Foi todo um processo, pastor. E dali por diante eu conheci a Cristo no encontro, depois foi um processo e Deus foi levantando homens de Deus para me ajudar nesses processos. Na caminhada. Glória a Deus. E eu achei interessante, pastor, porque eles me abraçaram. Disse, vem do jeito que você está. Não espera melhorar não, vem desse jeito, porque Deus vai fazer na tua vida. E Deus fez, pastor. Amém. A partir daqueles 21 dias eu saí do hospital, comecei um tratamento com remédios controlados. E aí teve uma noite que Deus falou comigo. A partir de hoje você não toma mais nenhum remédio. E eu fui para o banheiro, orei e falei, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero deixar de viver a experiência dos outros. Sim. Eu quero ter uma experiência Era a minha contigo. própria. Uma minha própria, Senhor. Todo mundo prega de libertação e tudo. E por que que eu ainda estou disso? Eu não preciso tomar esses remédios mais. E naquela noite eu parei de tomar o remédio. De repente veio a dor de cabeça. Na hora de eu tomar o remédio por causa da abstinência. Sim. Aí eu voltei para o banheiro e orei novamente. E Deus falou assim, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aí, pastor, eu fui, peguei a Bíblia, fui para o quarto e fui ler a Bíblia, ler livro de Salmos. Dormi, quando eu acordei, a Bíblia por cima do meu peito. No outro dia, na hora da medicação, que vinha a dor de cabeça, eu ia para a Bíblia. No mesmo horário da abstinência, eu ia para a Bíblia. Sim. E ali eu fui lendo a Bíblia e o Espírito Santo foi trazendo renovação de mente, renovação de fé.
E para a honra e glória do Senhor Jesus, nunca mais eu bebi, nunca mais eu coloquei um copo de bebida na minha boca. Glória a Deus, pastor Naldo. Que maravilha. Foi algo extraordinário, do poder que há na palavra de Deus. Amém. Todos diziam, esse não tem jeito. Eu tinha dia que eu digo, eu não tenho saída. Uhum. Eu vou Que morrer desse era muito jeito. forte, né, pastor Naldo? Muito forte, era uma abstinência, era uma luta muito grande. Pastor Naldo, muitas coisas interessantes aí no seu relato. Dentre elas, por exemplo, outras pessoas no seu lugar, com esse levanta, cai, muitas pessoas, na primeira queda, já abandonam a caminhada com Cristo. Sim. Né? Entrega a vida para Jesus, mas tem uma queda. Aí essa queda, ele já se sente menosprezado pelo próprio Deus, ou envergonhado, né? Sim. Diante de Deus, diante dele mesmo, diante da igreja. Aí auto se intitula desviado, afastado, aí não pisa mais na igreja, tem vergonha dos irmãos da igreja e não dá continuidade, né? Sim. De acordo com o seu relato, mesmo bebendo, você ia. Mesmo caindo, você continuou indo, né? E o outro ponto importante foi esse abraçar de pessoas, Sim. né? Pessoas lhe abraçaram, pastor Josiano, inclusive caminhamos juntos lá também, né? O próprio apóstolo Alex. E de fato, essa é uma necessidade muito importante dentro da igreja, que graças a Deus a gente hoje vive isso, né? Sim. Dentro da Igreja Nova Aliança e tantas outras, que é esse pegar na mão. Não, você não está sozinho, nós estamos juntos aqui, como diz a Bíblia, carregar os fardos uns dos outros. Sim. Que hoje nós chamamos isso também de discipulado, né? Discipulado, caminhar junto, orientar, se colocar à disposição, até a pessoa estar numa posição boa e tão boa para até ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Sim. Não é verdade? E o interessante, pastor, é algo muito espontâneo de eu testemunhar sobre isso, porque neste processo todo, em busca do Senhor, algo que a cada dia nós precisamos ter é um posicionamento. Sim. Por mais que estejamos difícil a caminhada, por mais que as lutas do dia a dia, essa questão do vício que eu tinha com relação à bebida, por mais que aquilo tente nos afastar de Deus, Ele sempre vai estar com a mão estendida para mim, para você. Amém. E nós não podemos nos achar que Deus fechou as portas para nós, porque Ele nunca vai fechar as portas. É verdade. Ele sempre vai abrir as portas. E o interessante nisso tudo, pastor, que teve essa caminhada com Cristo, teve esse processo, e aí posteriormente eu comecei a viver uma novidade de mentalidade, comecei a cuidar mais de mim, Sim. comecei a cuidar mais da minha família. Por quê? Porque o amor de Cristo me alcançou. Amém. E esse amor, ele chegou, às vezes as pessoas acham que é assim no estado de dedo, e não é. É um processo diário. Eu sempre falo que o arrependimento não é um dia só. Nós precisamos nos arrepender diariamente. É sempre, né? É sempre. A Bíblia fala que Deus está batendo na porta. Se abrir, Ele vai entrar e cear. Justamente. E nós temos que estar todos os dias disponíveis para ouvir a voz de Deus. Justamente. Deus fala. Você fala, Deus não está falando comigo. Não, Ele fala. Se você orar, Ele fala. Agora, na maioria das vezes, Ele vai falar aquilo que você não quer ouvir. Sim. Porque na maioria das vezes, Deus vai te levar para o lugar certo, mesmo que nós não queremos andar. E às vezes a gente quer mais o fácil, né? Não quer o certo, quer o Não fácil. quer o certo. O interessante desse texto, que é Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Aí, o interessante desse texto é que, de fato, Deus bate. Eu não preciso nem orar para Deus bater. Isso já é dele, ele bate na porta, né? A grande questão é, se eu vou ouvir. 2,
se eu vou, depois de ouvir, se eu vou abrir a porta. Aí eu tenho que abrir a porta, eu tenho que convidar ele para entrar, e ele entrando, eu tenho que dar liberdade para ele agir no que for necessário. Sim. Né? Então, olha os passos para que de fato a gente possa usufruir e viver daquilo que ele deseja realizar nas nossas vidas, né? Muito bem, pastor Naldo, que maravilha. Nesse relato, né? Você já citou aí algumas coisas, inclusive quem foi o canal, né? O casal de pastores, você citou o nome lá, vem os outros pastores. Citou também já aqui em qual igreja evangélica iniciou a caminhada, né? Foi Grão Sim. de Mostarda, posteriormente Comunidade Nova Vida, e hoje congrega na Nova Aliança, Isso. aqui em Marabá. Nova Aliança Sião, colaborando conosco aí. Glória a Deus. Em 2016 eu vim transferido para Marabá. Sim, E na época a Nova Vida não tinha um ministério em Marabá. E aí eles me indicaram sim. que eu viesse a congregar na Nova Aliança. Glória a Deus. Porque a Nova Aliança já tinha a igreja Imperatriz. Sim, já caminhava E junto aí, lá, em né? 2016, começamos a caminhada aqui na Nova Aliança. Na época era o pastor Emerson, depois ele foi transferido, ele voltou para o Maranhão. Sim, Posteriormente veio o pastor Wagner, que também foi transferido. E há 4 anos, mais ou menos, veio o senhor, né? amém. Estamos aqui caminhando e procurando a cada dia, como a gente fala, né? Melhorar 1%. Isso. O Kaizen, Kaizen. melhorando 1%, procurando servir. E é um ministério muito abençoado. A Nova Aliança, ela tem uma visão, essa mesma visão que eu tive de cuidado. Você não precisa estar bem para você buscar a Deus. Você só precisa estar disponível. Isso. Você não precisa consertar os teus erros para vir atrás de Cristo. Não. Você tem que vir do jeito que você está. Algumas pessoas pensam que tem que consertar, né? Não, eu vou me organizar para entregar minha vida para Jesus. Eu vou me organizar para poder começar a servir a Deus. E na verdade, se o ser humano tivesse esse poder de se organizar, né? Ele não precisava. E algo, pastor, que na nossa caminhada cristã, os processos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela contém todos os princípios e respostas que nós precisamos. É verdade. Agora nós precisamos entender algo, que é algo que o Senhor sempre fala comigo, sempre me traz à luz, um posicionamento diante da palavra de Deus. Estou aqui num ministério abençoado, onde tem escolas de liderança, tem escola de princípios, tem direção à base da Bíblia, tem direcionamento baseado nos princípios da palavra. Agora, como eu tenho me posicionado, Justamente. como eu tenho valorizado esse aprendizado, como eu tenho colocado em prática, é que vai mudar. É que vai mudar a minha realidade. Não é o ministério. Agora, muitas vezes as pessoas culpam a Cristo por aquilo que ela decidiu fazer ao contrário. Justamente. Não. O Senhor está sempre nos direcionando. A Bíblia fala, eis que eu tenho planos de vos fazer prosperar. E não de mal, né? Planos de bem e não de mal. Agora a escolha. Pastor, eu sempre falo que Jesus morreu na cruz, foi um dos maiores sacrifícios do mundo. Sim. Por mim e por você. Agora tem outra coisa que ele fez por nós, foi dar a liberdade. Imagine só, um pai que deu seu filho para morrer por mim e por você, ainda diz assim, olha, esse aqui é um dom gratuito que eu estou fazendo por você. Sim. Agora você é que sabe se Você você que vai decide. valorizar ou não. E muitas vezes as pessoas querem culpar algo por falta de uma decisão sua, de um Uma posicionamento. falta de posicionamento delas, né? De um posicionamento. Como eu falei, a semente que foi plantada através da palavra de Deus, dos encontros, dos ensinamentos, ela só floresceu porque a graça de Deus me alcançou e eu fui lutando. Sim. Você fez a sua parte. Fiz a minha parte do processo. E nós precisamos reconhecer a Cristo nisso, Sim. fazendo a sua parte do processo. Um pouquinho, cada dia. Deus vai tirando as rugas,
Sim. Deus vai tratando, às vezes, a maneira de falar, a maneira o comportamento, tudo quando buscamos a Deus, Ele vai mudar na nossa Isso, vida. quando a gente dá liberdade, né? Para que a gente possa, de fato, viver o texto que nós usamos nesse talk show, né? Que é 2 Coríntios 5,17. Para que, de fato, as coisas velhas venham passar. Sim. Aí eu preciso ir dando liberdade para o Senhor tratar. Senhor, Correto. trata isso aqui. Eu visualizei isso aqui, Senhor, trata isso aqui. Senhor, eu não estou visualizando não, mas me revela, né? Como diz o salmista Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? Sim. E dentro dessa fala, pastor Naldo, você já citou aí um dos pecados que foi liberto, que era o da embriaguez, né? Da bebedice. Mais algo que você possa trazer para dizer, olha, eu fui liberto tanto da cachaça como desse outro pecado aqui, que eu reconhecia, que eu fazia, e o Senhor, a minha entrega da minha vida a Deus, Ele me libertou desses pecados. Pastor, são tantos pecados que Deus foi nos libertando e ainda continua a cada dia nos tratando. Cada dia o Senhor vai lapidando. Mas algo que eu acredito, um dos pecados, era a questão da... Tipo assim, eu acho que acredito, eu era muito sem controle. Muitas situações, eu era muito impulsivo. Sim. E tudo que é demais é pecado. Tudo que é demais é pecado. Se você comer demais, Fora do controle, é o pecado da gula. Sim. Então tudo demais é pecado. Então eu era muito impulsivo com algumas situações. Exemplo, na época eu gerenciava um supermercado e às vezes pessoas estavam ali roubando. E eu não tinha conversa. Não sentava para conversar. Não sentava para conversar. Chegava e aí... Já ia para as vias de fato. Já ia para as vias de fato mesmo. Não tinha conversa não. O velho Naldo, né? O velho Naldo. O velho Naldo. Não era que eu fazia algo para prejudicar os outros. Mas muitas vezes, se alguém me prejudicasse, eu não tinha conversa. Era olho por olho, dente por dente. Era olho por olho, dente por dente, não tinha duas conversas. Facão no chão e... Pegou no erro, era pancada, não tinha conversa não. Aí das vezes que eu batia, das vezes que eu apanhava. Mas eu não queria saber não, eu não queria saber. Eu era do jeito que assim, que eu não levo nada para casa. Se bateu aqui, vai ter que resolver a parada. Então assim, parecia que era algo que era mais forte do que eu. Sim. Mas quando o amor de Cristo me alcançou, houve uma mudança. Houve essa mudança. Glória a Deus. Hoje em dia até minha esposa brinca comigo e diz, nossa, mas está calminho demais esse menino. Jesus está fazendo. Até porque ela conheceu o velho Naldo, né? Sim. Aí hoje consegue ver a diferença. Pastor Naldo, e essa valentia toda, naquela época, será que o Pastor Naldo era de alguma daquelas gangues que me deram as carreiras lá, Imperatriz? Tinha uma época de umas gangues, não tinha? Não, pastor, essas questões de gangue daquela época, da nossa época, que tinha muito, Mexeu com isso, não? Não, eu não mexia com negócio de gangue, não. Mas pegou pelo menos uma carreirinha? De vez em quando. Eu peguei duas. A gente pegava as carreirinhas, mas era impressionante, pastor, como parte da minha vida eu não tenho lembrança. Por quê? Porque só vivia... Tava cozinhado. Só vivia alcoolizado. Igual o senhor fala, tá no querosene. Pra você ter ideia, todos esses meus acidentes, todos que eu tive, pela misericórdia de Deus Pai, eu nunca senti dor. É mesmo, pastor? Não. Nunca. Porque toda vez que eu acordava... Tava anestesiado. Toda vez que eu acordava, eu estava no hospital. Aí no hospital eu já estava medicado. Não sentia dor. Você já imaginou um negócio desse? E imagine... Pastor, muito livramento, hein? E coisas que Deus fez na minha vida. Algo que me impactou muito foi o amor também da minha esposa para comigo. Minha esposa grávida, pastor. A gente iria, eu já socialmente, e de repente eu caí ali. Quando era no outro dia, eu chegava em casa, cadê a esposa? Eu saía das festas e deixava a esposa grávida lá e ia embora. Meu pai. Pra você ter noção.
Eu não estou falando isso para promover a questão da bebida. Não, claro. Eu estou falando assim de uma forma, pastor, do tanto que a misericórdia de Deus ela está disponível e ela nos alcança. Para quem quiser. A misericórdia, o amor de Deus me alcançou de tal maneira que olha só o que Jesus me libertou. O que Jesus me libertou. Eu não tinha, pastor, pecado com relação a mulheres, não. Sim. Porque o meu foco era só a bebida. Eu não queria saber de nada. Nada a não ser da bebida. E eu falo isso hoje em dia. Pais, cuidado. Você leva seus filhos para um ambiente onde tem um álcool. Ali pode ser o início. Pode ser a porta, né, pastor Naldo? Uma porta que vai destruir a vida dele toda. Ou então, uma outra porta, igual você está falando, né? Desse cuidado em relação aos pais, é às vezes aquele pai que caminhando com Cristo ou não, ele diz assim, não, eu bebo socialmente. Eu tenho a minha cervejinha na minha geladeira, mas eu sou controlado, eu tenho o meu vinhozinho na minha geladeira e eu sou controlado. Só que essa cerveja, esse vinho lá, desse pai que se diz controlado, pode ser a porta de um alcoolismo para o filho dele que está vendo lá. Sim. Ou para a esposa, não sei. Então, todo cuidado é pouco. Né? Correto. É como a Bíblia nos ensina. Vigia, depois ora. Então, a vigilância, ela vem em primeiro lugar. Né? Sim. Então, de fato, esse conselho aí para os pais é muito de suma importante necessidade. ter esse cuidado. E a minha esposa é sempre uma mulher de muita fé, uma mulher determinada. E todo esse processo ela caminha comigo até hoje. E eu louvo a Deus, porque Deus, à medida que você recebe esse amor de Deus, Ele vai cuidando nos mínimos detalhes. E Deus mudou a minha vida de uma maneira extraordinária. Os meus 3 filhos hoje, eles servem o reino de Deus. Glória a Deus. Servem o reino de Deus. Eles caminham nos princípios da palavra de Deus. Olha só que bênção. Olha só uma que vitória bênção. grande, né? Vitória grande. Você ter seus filhos aliançados no reino de Deus. Isso não é sobre mim. É sobre aquilo que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Sim. Esse testemunho foi uma libertação que talvez para alguns não ter sido tão grandiosa. Algo que às vezes eu falo, pastor. Nunca critique alguém, a adoração que ele tem para com Deus. Porque você não sabe de onde Deus tirou ele. Sim, claro. Aquela mulher chegou e derramou aquele vaso, óleo de alabastro, aquele perfume nos pés de Jesus. Sim. E todo mundo criticou aquela mulher. Por que você fez isso? Só que você não sabe de onde Jesus tirou aquela mulher. Justamente. O perdão que aquela mulher alcançou através de Cristo Jesus. Então, muitas vezes, eu até brinco, às vezes na igreja, tipo assim, o pastor Naldo é inflexível com horários. Irmão, o culto começa às 19h30. Você tem que estar na igreja às 19h30. Sim. Porque Deus foi pontual em me libertar e libertar tantas pessoas. E por que é que só chega depois? Para mim, eu considero isso como um desprezo para com a palavra de Deus. Uma desonra, né? Uma desonra. Uma desonra, pastor. Porque não chega atrasado no aeroporto, né? Não pastor? chega, no aeroporto não chega atrasado. No encontro não chega atrasado. Aí às vezes as pessoas questionam, nossa pastor, mas você é inflexível. Eu digo, não, irmão, eu sei de onde ele me tirou. Sim. E tudo que eu faço ainda é pouco diante do amor e da graça de onde ele me libertou. Amém. Então muitas vezes a gente não entende. Mas tem fulano que adora assim, que canta assim, mas você não sabe de onde a graça de Jesus alcançou ele. Justamente. Ele não sabe. A entrega. Né? Então isso tudo é um processo. Todo dia nós precisamos nos arrepender de alguma área da nossa vida. Mas nós só vamos ter esse entendimento buscando a palavra. Claro. Entendendo os princípios da palavra de Deus. Mergulhando, né? Mergulhando nesse projeto de Deus. Sim. Para ele ir trabalhando, né, nas nossas vidas. Para ele trabalhando nas nossas vidas. Pastor Naldo, claro que você já falou aí muita coisa, né? Muitos benefícios em servir ao Senhor, contando seu testemunho, mas de forma bem direta.
Conta pra gente aí, quais os benefícios de servir a Deus? Primeiro, as guerras, elas não acabam. Às vezes ela até aumenta. Mas o benefício de caminhar com Deus é que você nunca vai se sentir só. Sim. Porque a paz que excede todo entendimento vem do Senhor. Amém. E ela repousa sobre nossas vidas. Benefício, vamos dizer, aos olhos do homem. Deus me tirou de uma sarjeta e para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós temos o nosso próprio negócio. Amém. Nós temos o nosso empreendimento, do qual sustenta toda a minha casa, Glória a Deus. minha família, do qual os meus filhos estão trabalhando lá. Amém. Outros benefícios, os 3 filhos, à luz do Evangelho, caminhando nos princípios casa inteira, da palavra né? de Deus, caminhando nos princípios. Os meus filhos, o que Deus fez através da minha vida e na vida deles, do posicionamento deles, são filhos que onde chegam, eles honram a Deus. Amém. São questão do nosso casamento. O meu casamento estava destruído, não tinha mais casamento. Deus refez. Eu gosto sempre de brincar que a cada dia eu louvo a Deus, que minha esposa todo dia ora a Deus, agradecendo pelo marido que ela tem. E é. Todo dia a minha esposa... É verdade isso, pastor Olívia? Ela ora a Deus, agradecendo pelo marido que tem. Mas isso, amados, é algo... Modesto, gente. Modesto. E eu gosto sempre de falar sobre isso. A paz, ela reina no meio da guerra. Amém. Quando os nossos olhos estão em Cristo. Vai ter dia que você vai estar triste? Vai. Porque nós somos humanos. Sim. Mas quando olhamos para Cristo, a Bíblia fala que Ele nos fortalece na nossa fraqueza. Amém. Então, os benefícios, eles são incontáveis. São incontáveis, realmente. Aos olhos humanos, porque muitas vezes a pessoa acha assim, fulano, Deus está abençoando fulano. Você está vendo o material, mas você não sabe como é que está a casa dele. Sim. E Deus não. Deus, ele não faz uma obra incompleta. Ele vai restaurando a mim, os alicerces da minha família, os princípios, e nós vamos caminhando. Amém. Nós vamos caminhando em Cristo Jesus. Pastor, mas qual é a fórmula? É entregar e reconhecer na Cristo como o único Salvador da sua vida. Certa vez, pastor, me perguntaram assim, pastor, mas com tanto benefício assim, e no dia que vem a luta, não dá vontade de desistir? Eu disse para ele todo dia. Pastor, o senhor sempre tem vontade de ir para a igreja? O senhor sempre tem vontade de ir para a célula? Eu digo, não. Mas como isso? É posicionamento. Posicionamento. Há uma luta É uma da decisão. carne com o espírito. Não é, pastor Naldo? É uma decisão. É uma decisão. É igual a questão do amor, né? Do o amor. amor não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão. O perdão não é sentimento, é uma decisão. É uma decisão. Ninguém vai dizer, eu não estou sentindo de perdoar o pastor Naldo. Não, gente, ninguém nunca vai sentir. Nunca vai sentir. A vontade é de ir para as vias de fato. Sim. Mas é a decisão. Eu decido amar, eu decido perdoar, eu decido servir a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, que a gente precisa oferecer ao Senhor o nosso culto racional. É igual lhe perguntaram. Todo dia, todo domingo dá vontade de ir para o culto? Não. Mas o meu entendimento racional que eu preciso servir a Deus, ele leva o meu corpo para lá. Sim. E ele põe o meu corpo de joelho para orar, ele põe o meu corpo para abrir essa Bíblia e ler. Isso é o culto racional. Não é sentimento, né? Eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Não estou sentindo de orar 3 da madrugada. Quem é que vai sentir, gente? 3 da madrugada dá vontade de dormir. E o interessante, pastor, nisso, que às vezes, até usando essa palavra, as pessoas gostam de romantizar muitas coisas. Gostam de viver algo, querem viver o sobrenatural de Deus, mas não faz o básico. Sim. O que é o básico? Ter tempo de comunhão com a leitura da Bíblia, ter tempo de comunhão em oração, ter tempo de comunhão honrando os de casa, a família. Sim. E muitas vezes deixamos de fazer isso porque achamos que vai ser assim no estalo do dedo, e não é. Servir a Cristo é se arrepender todo santo dia de uma determinada área,
de algo que você falou impensadamente, de um comportamento, e Deus vai construindo isso. E isso Amém. é um benefício. Sim. Algo que me fez lembrar aqui, pastor, imagine, um cara que era na sarjeta, alcoólatra, ninguém confiava, aí para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus fez, temos um empreendimento que por baixo, indiretamente, diretamente, abençoa mais de 20 pessoas. Porque tem os funcionários, tem os filhos, as famílias. tem as famílias. É só Deus. Só Deus. Para fazer isso, de tirar você lá da sarjeta e disse, não, eu vou te abençoar para você abençoar outras vidas. Amém. E aí você compartilha isso, a igreja, Nova Aliança, junto com o seu pastoreio, louvo a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Fernanda. Amém. E aí às vezes a gente fala assim, pastor Naldo, você concorda com tudo? É igual um chegou para mim e falou assim, pastor Naldo, eu não concordo com tudo que está escrito na Bíblia. Com muito amor e carinho eu disse, irmão, o problema é teu. Está na Bíblia. A Bíblia não foi feita para tu dizer o que é certo ou o que é errado. Já pensou? Tu tem que obedecer o que está na Bíblia. Se há um direcionamento sobre nossas vidas, será que não? Está no princípio da Bíblia, acabou, você tem que obedecer. Eu sempre falo, pastor, que aquilo que eu falo de mim mesmo, duvide. Mas aquilo que eu peguei a Bíblia, eu abri e está dizendo aqui, perdoar os meus pecados assim como eu perdoo os dos outros. Ou tu perdoa ou tu não será perdoado. Está na Bíblia. Ou é o sim, sim, ou é o não, não. E às vezes as pessoas acham que não é que as coisas acontecem. Algumas pessoas elas querem de fato avaliar, né? Avaliar, deixa eu ver o que é que eu vou obedecer desse livro aqui. O que é interessante para mim. Essa parte eu quero, essa eu não quero, essa eu concordo, essa eu não concordo. E de fato, é como eu digo também, né? Princípio não é para ser avaliado, é para ser obedecido. Sim. Né? Muito bem, estamos chegando aqui à nossa reta final, mas muito gratificante ouvir tudo isso, pastor Naldo. Parte, né, do seu testemunho de conversão, e lembrando que essa conversão ela continua, né, até que Cristo volte, ou até que a nossa senha seja chamada, né? Ou Jesus volta para nós, ou nós vamos para Ele. Sim. E até que um desses 2 dias chegue, o nosso processo de mudança, de transformação e de melhoramento é contínuo, né? Sim. Lembrando, uma vez que nós damos essa permissão, aí o Senhor vai tratando as nossas vidas naquilo que Ele contempla, né? De necessidade a ser tratado. Pastor Naldo, para finalizar aqui o nosso talk show, esse episódio, conta pra gente, na verdade, deixa uma palavra para quem está nos assistindo, uma breve palavra para as pessoas que estão nos assistindo que não caminham com Cristo ainda. Deixa uma palavra para essas pessoas. Pastor, você que está nos assistindo, eu creio que Deus vai lhe direcionar a um posicionamento. Qual o posicionamento? Independente da situação que você esteja, independente do que você esteja passando, busque ao Senhor. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a sua força, de posicionamento. E a palavra que eu tenho que dizer para você é, pare de olhar para aquilo que te limita e comece a olhar para Cristo, porque Cristo tem algo poderoso para fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha, e vai continuar fazendo. Eu quero dizer para você, busque ao Senhor diariamente. Pastor, mas eu estou bebendo, eu estou caindo. Busque ao Senhor diariamente. Busque uma igreja que possa te abraçar. E reforço, venha para a Nova Aliança, Sião, aqui em Marabá, e você será amado, você será cuidado à luz do princípio da palavra de Deus. E que sejam prósperos, que sejamos ousados em Cristo Jesus, mas principalmente que sejamos livres nele, porque o amor de Cristo nos alcançou.
E assim como ele alcançou a mim e a minha casa, ele vai alcançar a sua vida também. Amém. Pastor Naldo, brigadão. Bênção demais. Agradeço, pastor. Obrigado por tudo, né? Toda a parceria aí conosco na Nova Aliança. Você, a pastora Olívia, seus filhos. Um abraço aí para eles. Um abraço pro Vitor, pro João, pro Paulinho. E o Senhor tem muito mais ainda, né? A fazer em nós e através de nós, nessa cidade, nessa nação e nas nações da terra, no nome de Jesus. Gente, a gente fica por aqui. Com certeza você vai ser, ou foi, né, muito edificado através do testemunho do pastor Naldo. Nos ajude compartilhando um vídeo como esse, para que muitas pessoas sejam alcançadas por esse testemunho e recebam também a graça e a misericórdia do Senhor, tá bom? Você vai seguir aí o @ do empreendimento do pastor Naldo, Lojas Manaim, na Velha Marabá. O Instagram tá passando aí no rodapé. Visite essa loja, uma loja maravilhosa aqui da cidade. Seja bênção nessa loja, que com certeza ela vai ser bênção na sua vida. Chegando lá, diz que conheceu o pastor Naldo através do Talk Show, que ele vai dar um desconto especial. E eu deixo aqui o nosso convite para você, para vir visitar a nossa igreja, Nova Aliança Sião, Folha 31, quadra 2, lote 2, bem pertinho da rodoviária. E a nossa programação semanal é quarta à noite, quarta de milagres, sábado à noite, culto da Aliança Team Jovem. E normalmente no domingo nós temos 3 cultos, 9 da manhã, 17 horas e 19h30, tá bom? Segue também as nossas redes sociais, @Nova Aliança Sião. E tamo junto. Deus te abençoe e até o próximo Talk Show.